Boa tarde, bem-vindos a mais esse momento, essa reflexão despretensiosa do livro A Chave para uma Boa Vida, de Joan Garriga. E para quem já veio seguindo, a gente já está aqui, eu acho que na quarta ou quinta live sobre este livro. Você que está chegando, Rita, Liz querida, Ana, Drica, mandem aí para as pessoas que vocês acham que podem se beneficiar com esse momento de reflexão, que não vai ser demorado, mas vai ser uma semente que a gente deixa aqui para que a gente possa trazer para o nosso coração, para a nossa vida prática, uma reflexão que se torne ação nas nossas vidas, porque só assim a gente vai conseguindo transformar. A gente custa, o ser humano é brabo, é difícil, mas a gente vai plantando e uma hora todo esse jardim que a gente plantou, lendo boas leituras, fazendo meditação, refletindo, num determinado momento floresce. E é isso que é maravilhoso, né? Então eu coloquei aqui um mantra aqui de fundo pra gente ir chegando, respirando, buscando um momento que ninguém vai te incomodar, em que você vai ficar aqui uns minutinhos, refletindo uns minutinhos no silêncio também interno, né? Onde você vai assimilar, trazer essas ideias e ficar bem. Quem tá aí chegando, tá me ouvindo bem? Tá dando para ouvir? Se puder me responder, me dizer aí um ok, se o som tá bom, a imagem tá boa. A Vivian, seja bem-vinda, Biba. Vamos entrando. Cristina, querida, que bom que vocês estão vindo. Pra gente, né? A gente tem tanta coisa que a gente poderia fazer num domingo à tarde e a gente não faz. Então a gente aproveita esse momento pra gente estar juntos aqui, refletindo. Fico muito feliz de ter vocês aqui. Mandei aqui para algumas pessoas. Se você tá ouvindo bem, Rita, obrigada aí pela resposta, que bom. Então a gente está aqui, eu peço a vocês que respirem um pouco, vão entrando nessa sintonia para a gente refletir. Quem já veio, eu aconselho quem não assistiu nenhuma live sobre esse livro, que assista. Eu vou até tirar aqui o sonzinho nesse minuto, para a gente falar mais livre. Assista, por quê? Porque eu iniciei, Érica, eu iniciei o livro lendo, e eu expliquei por que eu estou lendo o conto inicial desse livro, que vai fazer parte, vai ser a base para todo o livro. E nesse conto, vou fazer um resumo muito rápido, porque eu sugiro a você que ouça as lives anteriores. Esse conto fala, é uma metáfora, é um grande arquétipo de uma experiência humana na realidade. Ele fala de um filho que chega aos 18 anos e nisso os pais, então, nessa despedida, dão a ele um presente. Esse presente é uma chave. Daí a simbologia da chave ser o título do livro, A Chave para uma Boa Vida. E aí esse filho, então, afoito por seguir na vida, ele segue, resumindo aqui, e só que a vida traz seus desafios, as suas dificuldades, e em alguns momentos ele volta para que os pais, inclusive, possam explicar melhor o presente que deram, explicar o significado desse presente. E aí isso vai acontecendo até que num determinado momento da vida o filho passa por diversos problemas. Os pais mostram a esse filho que ele sempre escolha pela porta da esquerda, porque a porta da direita seria a porta do sofrimento, das dificuldades, a porta da esquerda seria a porta da abundância, da felicidade. E ele consegue seguir esse caminho por algum tempo, até que a porta da direita, inevitável, chega um momento, acontece para ele também. E o ponto que eu estou no conto é o finalzinho do conto, que eu considero talvez o ponto crucial para que a gente possa entender o que seria essa chave para uma boa vida. E nesse momento o filho então retorna e recebe um pouco mais disso tudo, apreende um pouco mais desse presente e entende que o casamento que acabou, a empresa o trabalho que não fluiu e tudo mais, ele pode ir lá retomar e ajustar o que é possível ajustar.
Então eu vou ler o restinho desse conto agora aqui para nós. Eu fico muito feliz com todos vocês que estão chegando, Sônia, Maria, Ingrid, a Mariana. Se vocês quiserem convidar alguém também para estar aqui com a gente ao vivo, é bom, porque a gente se fortalece aqui nesse processo. E é um finalzinho, mas é um finalzinho riquíssimo, que vai trazer um tema que, para muitas pessoas, é um tema que as pessoas não gostam de olhar, de enfrentar, não gostam de estar cara a cara, que é o tema da morte. Só que é uma forma linda que o João Garriga aborda o tema da morte aqui. Obrigada aí, Lenise, Sônia, Vanderlei, fico feliz de vocês aqui presentes. Então, eu vou ler esse finalzinho. Por que eu optei por ler o conto? Depois nós vamos discorrer nesse livro de uma forma mais livre. Porque é poético e seria uma lástima eu passar por cima disso tentando interpretar, tentando parafrasear o que está escrito aqui. Então vamos lá. O filho então passa por uma crise, volta à casa dos pais, os pais lhe dão ainda mais informações sobre o presente, a chave para uma boa vida, e ele então diz assim: o filho com aquela crise soube o que era transitar pela porta da direita, ou seja, a porta do sofrimento, dos problemas, da dor. Todos nós vamos transitar um dia na vida. E se abrir à dor, permitindo-a e aprendendo que um pouco de tristeza rega a alma, com uma humanidade renovada. Embora houvesse tentado salvar seu casamento, no fim o perdeu. E teve que aprender a se despedir e desapegar. Só aqui já daria uma live gigantesca sobre desapego. O quanto nós estamos apegados a formas, estruturas, as nossas próprias histórias, e o quanto que a vida, dia após dia, é o ensinamento do desapegar. Desapegar do dia de ontem, desapegar daquela pessoa que nós fomos em algum momento, daquelas nossas histórias, desapegar da casa dos pais, desapegar de tantas coisas que a vida propõe e que na resistência, na dificuldade em aceitar esse desapego, a gente sofre, a gente sente, a gente briga com a vida como a vida é. Também cedeu a direção de seu escritório. Olha que interessante, a questão do trabalho. E com isso teve que exercitar e abandonar o controle e desenvolver a confiança e, em consequência, potencializar os outros. E pôde fazer tudo isso graças à maravilhosa chave de ouro e seus 3 recursos. Para quem não assistiu, os 3 recursos são a verdade, a coragem e a consciência. Que quando nós estamos nessa sinergia com quem nós realmente somos, com a nossa verdade, com a verdade que prevalece, a filosofia perene da vida, a coragem para ir apesar do medo, apesar das dificuldades, e a consciência, que é essa conexão com o que nós somos de fato, quem nós somos de fato, e o que é a vida, como a vida é, com todas as suas propostas. Então o seu coração foi suavizando, diz o livro. Seu ânimo se tornando mais leve e alegre de novo. Seu corpo perdeu os quilos de que antes precisava para sustentar sua falsa imagem e ele ficou mais vibrante e tonificado. Está fazendo aqui um paralelo com o quanto que a gente acumula, não só de peso físico, mas o quanto que a gente traz como um peso na vida, a nossa não aceitação das situações. A gente desenha, idealiza, e eu sempre digo essa frase: apegados à vida ideal, nós perdemos o que é real. Então, ele vai se liberando disso. E ele fala do corpo, porque existe um corpo que é um corpo físico, mas existe um corpo emocional que muitas vezes pesa diante daquilo que a gente não aceita como é. Seguir dos anos, deixar para trás muitas coisas, experimentar aquilo que fracassou em nós ou fracassou na nossa vida, desistir de um projeto que não foi para frente. Tudo isso são desafios que quanto mais resistência, mais peso, mais dificuldade, mais sofrimento para a nossa vida. Passaram-se os anos e o filho tornou a atravessar com frequência a porta do ganhar, a porta da direita, a porta da esquerda, né? Mas dessa vez acumulando novas experiências e afetos, em vez de só segurança e medalhas.
Eu frisei isso daqui. Quantas vezes nós estamos desenvolvendo a nossa vida, seja através do trabalho, através da entrega nas nossas relações, através de tudo que a gente escolhe viver, na busca de segurança, na busca da aprovação de quem nós somos e no fundo, no fortalecimento desse ego. Quantas vezes nós não trazemos a lição diante das dificuldades, diante daquele tapete que é puxado, a gente não traz o que poderia ser simplesmente experiência, riqueza da alma. E a gente fica nessa tentativa de acumular possibilidades de segurança. E aí a vida vai ficando complexa, muito mais ainda quando essa segurança está apoiada naquilo que é externo. Nada lá fora pode nos dar a real segurança. Nada lá fora pode ser permanente. Então, olha que coisa, quando a gente entende que essa segurança é interna, nós adentramos o mundo permanente, o mundo da consciência, o mundo da alma, do espírito, como você queira chamar. E quando a gente não está nessa sintonia, nós estamos apoiados numa segurança externa, estamos todo o tempo na vulnerabilidade, no risco, naquilo que não é possível permanecer, que são os outros, as situações, as questões que nós nos programamos para viver, nem sempre dão certo, não é mesmo? Então a gente deixa a segurança e as medalhas. O que é a medalha? A medalha é o reconhecimento, a medalha é o aplauso, é a admiração, é o fortalecer desse ego. E quando a gente desiste disso, a vida flui e pode ser maravilhoso para nós. E os filhos do filho cresceram, sentindo-se amados, e também abandonaram o lar quando chegou a hora, levando consigo sua própria chave. Até que, um dia, a felicidade do filho sofreu um golpe devido a uma dolorosa e difícil porta da direita. Ele recebeu uma ligação de sua mãe. Seu pai havia acabado de morrer. E ele encontra então, nos afetos mais próximos, a primeira experiência, o primeiro encontro com a morte. O filho voltou à casa dos pais e ajudou a mãe com o funeral e o enterro. Depois que todos foram embora, ele ficou a sós com ela. E disse: sinto uma dor enorme pela perda, mas graças à chave que vocês me deram, tenho forças para atravessar essa porta também. A mãe sorriu, pois apesar de sua profunda tristeza, sentiu orgulho de seu filho. Contudo, disse ele inesperadamente: também sinto uma pesada sombra sobre minha alma. Do que se trata, filho? Perguntou a mãe. É muito difícil aceitar que um dia perderemos tudo que somos, temos e apreciamos. A mãe o olhou com doçura, como se ainda fosse seu filho pequeno. Chegou a hora de você receber o resto do seu presente de aniversário. Ainda faltava alguma coisa. Você precisa saber que no final de um longo caminho não encontramos mais duas portas, e sim uma só, a última e definitiva. É a porta do morrer, do deixar e perder tudo, e ao mesmo tempo do ganhar tudo. Porque quando chegamos ao fim, a última porta, e perdemos tudo, tornamo-nos completamente livres. Despimo-nos por completo. Tudo que foi e tomou forma deixa de ser. Tudo que um dia tivemos pertence a outro lugar. Tudo que fomos e encarnamos desaparece. Então despimo-nos de nós mesmos, de todas as nossas identidades, e entregamos tudo, diluímos tudo em um vasto oceano. Mas também, paradoxalmente, ganhamos tudo. E reencontramos esse lugar de leveza e pura consciência, de liberdade, de pulsar silencioso, de essencialidade, do qual saímos tempos atrás. É o ouro da chave, o que somos. A luz inesgotável e eterna, o vasto oceano banhado em consciência pura. É essa, querido filho, a trama da vida. Por isso, quando seu pai e eu o trouxemos à vida e depois o entregamos a ela naquele dia dos seus 18 anos, fizemos isso com todas as consequências, ou seja, sabendo que a chave da vida,
o levará até a última porta e a abrirá, estabilizando perdas e ganhos em um equilíbrio perfeito. Que coisa mais linda e quão difícil eu percebo na minha experiência clínica, na vida, nas conversas com as pessoas, o quão difícil nós tornamos a nossa relação com a morte. Porque entendemos esse desaparecer, que nada mais é do que o desaparecer do ego, entendemos isso como algo ruim, negativo, de um ponto de vista pesado, de um ponto de vista assustador. Mas se estamos aqui na postura do adulto, podemos olhar frente a frente para algo que é inevitável e construir, à medida que construímos uma boa vida, construir ao longo da nossa vida um bom relacionamento com o fim. Não só com o fim físico da nossa vida, mas com o fim de absolutamente tudo. Inclusive o fim dos nossos quereres, o fim dos nossos caprichos, o fim da nossa vaidade, o fim daquilo que a gente imagina que teria que ser e não é. Hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa querida que me mandava, nem vou saber pronunciar, mas é um título de um livro, que é um termo sueco ou suíço, se não me engano, que une a palavra morte e a palavra ordem, organização. No sentido de que o livro propõe o quanto que a gente pode simplificar a nossa vida, se a gente tem uma boa e longa vida, simplificar no sentido de não acumular coisas, não deixar aqui as nossas tralhas, né, as nossas coisas que a gente acumula sem necessidade nenhuma. Então o livro trata, depois até se vocês quiserem eu coloco o título do livro aqui, porque eu recebi hoje e é um termo que eu não gravei, mas que diz isso, né, que explica o quanto que a gente pode se organizar para morrer. Ou seja, olhar para isso de uma forma boa, de uma forma tranquila. Então, ganhar tudo, ao perder tudo, é ganhar o que é essencial. É estar em profunda sintonia com aquilo que nós realmente somos. Essa luz que não se apaga. E isso é um trajeto que a vida propõe para que a gente possa estar entrando em contato e aprendendo, mas que muitos de nós fugimos. Eu ouço às vezes as pessoas falarem, não quero falar, esse assunto não me interessa, a morte é um assunto que me apavora, que eu não quero saber. No entanto, é algo que pode ser vivido no dia de hoje, simplesmente com o nosso silêncio, que pode ser trabalhado no sentido do desapego, que é uma sabedoria. E ela vai dizendo mais, né? Ela abraçou o filho então, após dizer tudo isso, e ela disse, levando uma boa vida, meu filho, você terá uma boa morte. Olha que coisa linda! E contam que o filho, assim termina o conto, gente, que por fim recebera seu presente de aniversário completo, viveu o resto dos seus dias aceitando com um sorriso de agradecimento o equilíbrio das perdas e ganhos que a vida lhe reservava a cada momento. E transmitiu aos seus filhos e netos a sabedoria contida na chave para uma boa vida. Assim compreendeu, no fim, que os ganhos e as perdas são apenas um inevitável jogo da mente e não uma estrita realidade do universo. E chegou a discernir claramente que é bom saber largar velhas identidades, roupas que já não nos servem, para nos abrirmos a novos futuros que tentam nos alcançar. E, por fim, a paradoxal plenitude do nada radiante e dourado. É extremamente poético e a gente, nesses minutinhos que a gente está aqui, a gente gostaria de trazer essa reflexão, essa meditação para esse dia de hoje, quem está assistindo de manhã, quem vai assistir à noite, quem está aqui comigo agora à tarde, essa reflexão, como seria viver uma boa vida com mais coragem, com mais consciência no meu dia a dia, valorizando esse momento do agora, que na verdade é tudo de mais precioso que eu tenho. Eu posso estar agora num momento maravilhoso, na chegada de um bebê, na programação dentro de um trabalho novo, realizando um relacionamento novo, ou encerrando uma história, ou de fato diante de alguma perda. Mas como poder olhar para tudo isso como o grande jogo da vida, a dança cósmica que envolve a
todos, invariavelmente. Mas olhar para isso de uma forma positiva, observando que é apenas o equilíbrio da vida, ganhar e perder. Nós temos essas duas portas. E lindíssimo nesse final, a mãe explicar que ao final não existem mais porta, não existe mais a porta do ganhar e perder. Existe o nosso encontro com essa essência divina, essa centelha divina que eu creio que cada um de nós possui e que desenvolvê-la é desenvolver essas virtudes, é desenvolver a nossa capacidade de estar no aqui e agora, com todas as pessoas da nossa vida, com todos os nossos projetos, as coisas que estamos em relação, de uma maneira plena, de uma maneira harmoniosa. Nós vamos acertar o tempo todo? Não. Nós não vamos acertar o tempo todo. Vai chegar o momento em que a gente cai, a gente escorrega na casca de banana da raiva, na casca de banana da revolta, a gente escorrega na ignorância, porque negamos a realidade da vida. Se tem uma coisa linda nessa passagem, é que quando a gente vai vivendo a vida e vai trazendo mais maturidade emocional, a gente vai dando a chance da gente sair desse lugar infantil, desse lugar mágico da imaginação infantil, em que as coisas podem ser só favorecimentos. As coisas não podem ser só favorecimentos. E como seria nós interpretarmos a partir de agora, as situações da vida, aquilo que nos dá medo, aquilo que nos preocupa, aquilo que nos desestabiliza, como um convite para que a gente possa trabalhar essa nossa consciência e aprofundar aquilo que nós temos de melhor dentro de nós, aprofundar a nossa capacidade de construir uma vida boa para nós mesmos, de nesse instante agora, vamos supor que hoje tenha sido um dia difícil para você, talvez não, mas vamos supor que tenha sido, como fazer desse dia, nesse momento, agora, algo que seja um aprendizado, porque tudo aquilo que se transforma em conhecimento enriquece a gente, nos dá força, não tira força, nos dá força. Então, se hoje, em algum momento, essa semana que passou, ou recentemente, houve algo que aconteceu em sua vida, que trouxe essa porta da direita, essa porta da dor, do sofrimento, por que não olhar para tudo isso de um outro ponto de vista e fazer escolhas? O que eu escolho pensar a respeito disso hoje? A filosofia existencial, através de Sartre, por exemplo, já sugeria que a gente pensasse não a respeito do que o outro nos fez, mas a respeito daquilo que fazemos com o que o outro nos fez. Isso é uma grande revolução na nossa vida. A gente consegue trabalhar dentro de nós aquilo que foi ofertado pelo outro, através de palavras ou ações, a gente pode trabalhar dentro da gente. Às vezes uma decepção, uma frustração, uma traição pode ser vista do ponto de vista de que o que é possível a partir disto na minha vida. Gente, eu posso compartilhar isso com vocês. Já acompanhei inúmeras vidas que sofreram grandes baques e que, na realidade, viraram a mesa. Transformaram aquela situação de sofrimento e dor numa grande alavanca de crescimento. Criaram novas perspectivas, transformaram a si mesmas em pessoas mais generosas, em pessoas mais doadoras de si mesmas, em pessoas mais caridosas até. Por quê? Porque entenderam o jogo da vida. E que o perder e ganhar está dentro de tudo, assim como viver e morrer. Assim como salienta o Eclesiastes, há um tempo para tudo. O tempo de espalhar as pedras, o tempo de recolher as pedras, talvez seja o texto mais budista que existe na Bíblia. O tempo de chorar, o tempo de sorrir, o tempo de morrer, o tempo de nascer. Então há um tempo para todas as coisas. E quando a gente compreende que o tempo que nós estamos vivendo, se ele não está favorável, se ele é uma tempestade na nossa cabeça, a gente pode entender que isso também passará. Tem uma historinha que eu adoro, ela é muito simples, mas é a história de um rei que estava muito deprimido. Talvez já tenha contado essa história em alguma live, mas eu sempre gosto de rememorar porque ela é rica na sua simplicidade. E ele então andava de aldeia em aldeia, simplesmente somando riqueza material. Ele destruía a aldeia, matava as pessoas, tirava todas as preciosidades daquela aldeia, ia ficando cada vez mais rico, porém cada vez mais deprimido. E aí, um belo dia, ele se acercou de uma aldeia de sábios.
E os sábios logo, ele tinha uma grande fama em toda a região, logo ficaram sabendo que ele estaria ali e faria o grande massacre que ele estava acostumado a fazer. Enviaram então um mensageiro, um sábio, para que pudesse negociar com esse rei e impedir que ele fizesse mais uma vez essa atrocidade. E aí o rei, olhando para aquele homem tão sábio, argumentando de uma forma tão inteligente, o rei olhou para ele e disse assim: ok, eu poupo vocês, porém, antes que o sol se ponha, traga-me algo que tire a angústia do meu peito, que simplesmente cure completamente o meu ser de toda essa tristeza, de toda essa angústia que eu sinto há tantos anos. Quantos de nós não vamos a um terapeuta, vamos a um psiquiatra com o mesmo pedido? Quantos de nós não vamos, às vezes, na aquisição material para ver se a nossa tristeza, a nossa angústia resolve, saímos comprando ou saímos viajando, no entanto, o lugar não importa se aqui dentro as coisas não estão boas, elas não ficarão boas em lugar algum. Quantas vezes acreditamos que se tivermos um relacionamento e aí tudo estará resolvido, e aí vamos ficar felizes porque seremos amados e poderemos amar, então a nossa vida está resolvida, e nem sempre é assim. Quantas vezes apoiamos a nossa vida em ter filhos, ou em ter uma casa, em ter, ou em fazer, ou em aparecer. Quanto de nossa vida está apoiada em algo que talvez não vá trazer de fato isto. E o sábio então voltou para a aldeia. Voltando para a aldeia, eles se reuniram e pensaram o que poderia ser para aliviar aquela dor. E antes que o sol abaixasse por completo, chegaram então e entregaram ao rei um anel, um lindo anel. O rei olhou para aquele anel e soltou logo uma gargalhada, porque como que um anel ia tirar dele tudo aquilo que oprimia o peito, que fazia ele se sentir completamente sem sentido naquela vida. E aí o sábio falou para ele: olha o que está escrito e leia todos os dias para si mesmo nesse anel o que está escrito. E quando o rei leu o que está escrito no anel estava escrito: isso também passará. E ele então poupou a aldeia. Essa é uma figuração, essa linda história é uma figuração de uma lei da vida, que é a lei de impermanência. Nada é para sempre. Nós não somos para sempre. Esta vida, esta personalidade, essa pessoa aqui, Lana Leite, os meus bisnetos, tataranetos, talvez nem saibam quem foi essa pessoa, nem tenham o meu nome, como eu não tenho o nome de alguns dos meus bisavós e os meus ancestrais que vieram muito antes de mim. Porque desapareceram. Essa personalidade desapareceu. E o que permanece? A vida que passa por nós. O amor que passa por nós. Isto é permanente. Isto é essencial e fundamental. E quando nós entendemos isso e vibramos na frequência do amor, por que temer? Porque, gente, eu vivo falando isso e é uma realidade. O amor é o verdadeiro contrário do medo. Então, quando a gente fala de coragem, né? A ação, age, coragem. A ação pelo coração, a gente está falando uma ação também pelo amor. E isso nos fortalece. Isso faz com que a gente olhe para essa impermanência mesmo, a impermanência da matéria, a impermanência das coisas que estão ao nosso redor. Quando a gente vê aqui, nessas postagens, aparece aqui uma filmagem de um tempo lá da nossa adolescência, da nossa infância, coisa que passou lá atrás, o que a gente entende? Que aquilo não volta. E, no entanto, muitos de nós continuamos nessa viagem melancólica e dolorida de manter o que não se pode manter. Então isso também passará. Mesmo que seja o bom ou o ruim, isso também passará. Então quando a gente vai entendendo isso, a gente vai entendendo o que vai acontecer no livro daqui para frente, porque o próximo capítulo chama-se Pegar e Soltar com Alegria. E é isso que a gente tem que trabalhar seriamente na nossa vida. Trazer para a nossa vida e ao mesmo tempo soltar, deixar sair, deixar livre tudo que acontece. Esse momento presente, esse momento que nós estamos aqui vai passar. E como seria, a partir de agora, olhar para isso de um bom lugar, olhar para isso de um lugar que
está tudo bem nesse mundo se eu estou aqui presente. Se eu não dou tanto peso e importância ao que passou, e nem tanto peso e importância ao que virá. E eu dou muita importância àquilo que é possível no momento do agora. Então, como é possível amar mais? Como é possível ser ainda mais gentil? Como é possível acolher mais a minha imperfeição? Porque quantos de nós estamos sofrendo porque andamos, eu brinco que a gente anda às vezes com um chicotinho portátil, nos maltratando, porque não fomos a excelência que desejávamos ser, não fomos a perfeição que desejávamos ser. O auto-perdão é cura. Quando nós exercitamos esse auto-perdão, nós estamos nos liberando de dores muito maiores. Isso não significa amolecer, relaxar o trabalho interior. A gente deve continuar trabalhando para ser ainda melhor. E se possível, reparar aquilo que não foi adequado da nossa parte, do ponto de vista das nossas ações, pensamentos, sentimentos, palavras. Se a gente pode reparar, a gente deve reparar. Mas que a gente possa entender que até esse estado que agiu de uma forma errônea, também pode ser modificado, também passará. Então que a gente possa trazer esse rei, essa aldeia, esse sábio para dentro de nós nessa reflexão rápida que fizemos aqui hoje. Trazendo esse olhar para a morte, esse olhar para os fins, para aquilo que deu certo, para aquilo que não deu certo, de uma forma harmoniosa dentro de nós, de uma forma respeitosa à vida como a vida é. E assim vale olhar para tudo o que foi também, tudo que foi para aqueles que passaram antes de nós, o que foi possível para os nossos pais, o que foi possível para os nossos avós, e o que está sendo possível para nós. Mas com consciência eu sempre posso um pouco mais. Hoje, aqui, agora, eu posso olhar para esse momento, para esse finalzinho de domingo e falar assim, o que mais é possível eu fazer, sentir, pensar, falar, que seja bom, que seja uma relação com a vida, olhando para o mais e não para o menos, recebendo aquilo que é possível, aquilo que é impossível, aquilo que é bom e aquilo que é ruim, aquilo que é vida e aquilo que é morte, aquilo que é acerto e aquilo que é erro, de uma maneira aberta, de uma maneira corajosa, de uma maneira consciente. Então é isso, é uma pequena pílula para que a gente saia daqui pensando, refletindo, confiando que a nossa transformação é a transformação do mundo. Mas aí é um sonho muito utópico, mas eu preciso entender que a minha parte é importante. E cada dia que eu puder transformar, olhando para as minhas ações, corrigindo-as se necessário, ou transformando-as na direção de algo ainda melhor, ainda maior, isso é maravilhoso. Então, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês essa obra, né? Essa reflexão sobre essa obra tão maravilhosa. O subtítulo desse livro é Saber Ganhar Sem Se Perder e Saber Perder Ganhando a Si Mesmo. Que a gente possa sair daqui ganhando ainda mais a nós mesmos, crescendo por dentro, que é onde a gente pode crescer de fato e onde a gente realmente tem um lampejo de permanência. Obrigada a todos vocês, Fernanda, Mariana, vocês que ficaram até o fim, Rita, Elisa, obrigada por vocês estarem aqui e que a gente volte aqui continuando esse livro que é uma bênção, é um presente. Obrigada. Beijo, beijo.